E hoje nós vamos estudar algo muito belo. Nós vamos dar continuidade no nosso estudo aí, nosso culto de ensino, falando agora sobre o capítulo de número 8 do livro de Hebreus. Se você por acaso perdeu dessa sequência, né, nós já passamos da metade do livro. Nós vamos estar postando aí desde o primeiro até o último para quem está assistindo nós pela internet. Mas o capítulo 7 você pôde observar aí pelo último culto que nós fizemos, que nós falamos sobre como Cristo, ele é o sumo sacerdote. E como ele pode ser o sumo sacerdote separado, diferente da ordem que era de Arão. Lembrando que a ordem de Arão era a ordem dos sacerdotes. Ninguém poderia ser sacerdote, segundo a lei mosaica, se não viesse da tribo de Levi e ainda da geração de Arão. E aí a Bíblia fala assim que Jesus é sumo sacerdote, nós falamos sobre isso semana passada, que ele é um sumo sacerdote de uma ordem superior à ordem de Arão, era a ordem de Melquisedeque. E agora no texto que nós vamos ver hoje, ele não vai responder por que Jesus pode ser o sumo sacerdote, mesmo sem ser da geração de Arão, mas ele vai dizer como é que Jesus pode ter um novo concerto, e ele pode ser sumo sacerdote de uma aliança superior. Como que ele pode ser e por que ela é de fato? Porque a pergunta dos judeus era a seguinte, preste bem atenção nessa pergunta. A pergunta era: por que a lei que Deus mandou por meio de Moisés não deve ser a lei que nós devemos usar para os dias de hoje? Por que Jesus mudou essa lei? Por que essa nova aliança ela é melhor do que a antiga? Por que essa aliança ela é válida em detrimento da aliança que nós tínhamos até aqui? Quem garante para mim que essa nova aliança é uma aliança de Deus e não dos homens? Quem garante que a aliança de Jesus é maior que a de Moisés e tudo mais? Então essas são as perguntas que estão na cabeça dos judeus, e é a pergunta que o autor de Hebreus quer responder no capítulo de número 8. O que é essa aliança? Quem é Jesus em relação a essa aliança? E como que essa aliança superou a outra? E por que ela superou a outra? E qual era o propósito da antiga aliança? Quando nós falamos da antiga aliança, volto a lembrar sobre a ordem sacerdotal. Vamos lá, vamos fazer uma recapitulação rápida. O Léo, ele foi chamado por Deus para fazer o quê? Para se relacionar com Deus. Mas aconteceu um problema que foi o pecado. Então Deus instituiu uma forma do Léo voltar-se a Deus com um sistema sacerdotal que envolvia rituais para o quê? Para o Léo ser purificado e poder ter um relacionamento com Deus. Porque existe uma grande diferença entre o Léo, estou dando o exemplo do Léo, mas é de toda a humanidade, e Deus Santo. Como é que um homem pecador pode se relacionar com Deus Santo? Não pode. Por isso existiam os sacerdotes. Os sacerdotes eram aqueles intermediários entre Deus e os homens, que precisavam se purificar para se chegar diante de Deus e interceder. Deus, olha só, o Léo pecou, a Jennifer pecou, o Caleb pecou, a Carla pecou, esse povo pecou, e eu estou aqui intercedendo por eles para que eles possam ser perdoados pelo Senhor e possam ter um relacionamento com o Senhor. Então o sacerdote fazia isso. E o autor de Hebreus, ele vai falar sobre uma nova aliança. A nova aliança, ela não precisa mais desses intermediários. Por quê? Porque ele vai dizer que Jesus é o intermediário. Ou seja, tirou-se os sacrifícios, aquele que pecava tinha que oferecer um cordeiro, não precisa mais do cordeiro, não precisa mais do templo. Olha só que afronta. Para os judeus, o templo era tudo. Para os judeus, o sacerdócio era tudo. Para os judeus, os sacrifícios e os holocaustos eram tudo. Era a coisa mais importante para a religião deles. Aí de repente vem alguém e fala o seguinte: não precisa mais de rituais, não precisa mais de cordeiros, não precisa mais de templo. Você quer ver o quanto que era importante para eles? Qual foi a acusação
que trouxeram diante de Pilatos para poder sacrificar Jesus? Quem lembra? Qual foi a acusação? Ninguém lembra? Eles chegam diante de Pilatos e falam o seguinte: olha só, ele disse que derrubaria o templo e o reconstruiria em 3 dias. O que ele está querendo dizer? O que deixou os judeus loucos para matar Jesus é porque, como é que você vai mexer com uma coisa santa, como um templo? Como é que você vai falar que você vai destruir o templo? Que história é essa que você não precisa de templo? Então olha a importância. E de repente aparece o autor de Hebreus falando com judeus que tinham aceitado a fé cristã, mas ainda estavam querendo mesclar a ideia do templo, a ideia dos sacrifícios, a ideia dos sacerdotes, a ideia dos holocaustos, das festas e de todos o simbolismo judaico com a fé cristã. Ele está dizendo, ele vai fazer o quê? Gente, não precisa de mais nada disso. E eu vou explicar por quê. Então, o tema de hoje da nossa mensagem é mediador de uma superior aliança. Amém? Eu quero que vocês entendam justamente esse contexto, essa introdução que eu dei, para que vocês possam entender qual que é a ideia do autor de Hebreus ao responder cada ponto dessa velha aliança em relação à nova. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Vamos lá então. Vamos ler então. Abra sua Bíblia comigo aí em Hebreus, capítulo de número 8. Vamos ler o versículo 1 até o versículo de número 5. Eu grifei algumas partes importantes. Veja só, já viu? Não sei se você já viu aquele meme, grifando a parte importante da Bíblia. Aí o cara grifa tudo, né? Então vamos ler aqui até o versículo de número 5. Algo muito interessante para mim e para você entendermos a mensagem dessa nova aliança. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote, tal que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Vamos parar por aqui e vamos entender esses primeiros versos. Primeiro, ele está falando o quê? Em suma. Em suma é o quê? Resumindo. Ele quer resumir toda a história que ele contou até agora. E qual que é a história que ele está contando até agora? Que Jesus é o sumo sacerdote. Se antes tinha um sumo sacerdote humano, agora tem um sacerdote também humano, porém também divino, chamado Jesus Cristo, que substituiu todos esses, que agora não precisa mais deles. Então, em suma, temos que um sacerdote tão elevado, tão grande, tão superior, como nós já vimos no capítulo 7, que está sentado nos céus à destra do trono da majestade. Por que isso é confuso para o judeu a primeiro momento? Porque o sacerdote ele tinha um papel terreno, concordam? Então, imagine que essa igreja aqui fosse o templo ou o tabernáculo. O tabernáculo era uma espécie de templo antes de ser construído. Era o lugar onde o povo tinha o seu relacionamento com Deus, era onde o sacerdote, eu já mostrei aqui em slides anteriores, onde o sacerdote entrava para oferecer o sacrifício pelo povo. Bem, de repente ele está dizendo que o sumo sacerdote não está na terra, ele está no céu. Isso significa o quê? Ele vai dizer, ministro do santuário. Santuário era o lugar onde o sumo sacerdote entrava para oferecer as coisas diante de Deus, representando o povo. E do verdadeiro tabernáculo. Gente, ele está dizendo que o verdadeiro, olha só, não existe o falso apenas e o verdadeiro, mas existe o figurativo e existe o verdadeiro. Eu quero me esforçar nesse primeiro momento a explicar para vocês o que é o verdadeiro e o que é, vou colocar assim, tá? Lúdico. O que é definitivo e o que é em parte. O que é perfeito
e o que é imperfeito, não é completo. Ele está dizendo, em outras palavras, que tudo aquilo que tem na terra, ele é em parte, ele não é o verdadeiro. Então ele vai chegar a dizer mais para frente, e eu já vou usar essa ilustração aqui, ele vai chegar a dizer que o que tem aqui na terra, o templo, quando eu falo isso, é o templo, o sacerdócio, toda essa velha aliança, todo esse sistema, eles são sombras. O que são sombras? A sombra é a projeção da coisa, certo? Então aqui tem a minha mão, e existe a projeção da minha mão, ela é a projeção da coisa, mas ele está dizendo assim que Jesus, ele não é a projeção das coisas, mas o templo é, o sacrifício é, as coisas rituais que Deus instituiu por meio de Moisés, elas são a sombra em si, mas Deus é a coisa em si. Jesus é a coisa em si. Ou seja, quando Jesus disse que ele iria derribar o templo e levantar em 3 dias, ele não estava falando que ele ia demolir o templo de pedra, porque o templo não está falando a respeito da estrutura física, das coisas humanas, como ele vai dizer assim, tabernáculo verdadeiro, o qual o Senhor fundou. Quem fundou esse tabernáculo verdadeiro? Deus, o Senhor. Ele vai dizer assim, e não o homem. Então ele está dizendo, em outras palavras, é o seguinte: as coisas aqui da terra, elas são figurativas, elas são representativas, enquanto que as coisas que estão no céu são as coisas verdadeiras, definidas, perfeitas. Então as coisas da terra são sombras da coisa, e Jesus é a coisa em si. Então quando Jesus falou, eu vou derrubar o templo e em 3 dias eu levanto, ele estava dizendo sobre quem? Sobre ele. Jesus é o templo. O templo nada mais era do que uma representação de Cristo. Então o que o autor de Hebreus está dizendo para nós é que tudo aquilo do passado, que os hebreus acreditavam que era a religião em si, na verdade era apenas uma representação, uma sombra, uma figura do que era verdadeiro e que apontava para quem? Para Jesus, que é o perfeito e definitivo. Deu para entender até aqui? Então, quando o homem ele institui alguma coisa, ele institui imperfeitamente. Eu costumo dizer que o homem ele faz as coisas à medida de si mesmo. Ou seja, eu não sou perfeito. Eu consigo construir alguma coisa perfeita? Não, porque eu não sou perfeito. Pode o imperfeito fazer o perfeito? Jamais. Então, quando um homem e uma mulher se reúnem, o que acontece? Nasce uma criança, certo? Essa criança não é perfeita. Ela é a imagem dos seus pais. Os seus pais não são perfeitos, ela também não é. O homem, quando ele constrói uma casa, a casa não é perfeita, porque foi segundo a sua projeção, a sua mentalidade. Quando o homem institui o templo ao Senhor, por mais que Deus mandou, e é verdade, isso não tira o mérito que Deus mandou, e que era para ser feito mesmo o templo, era para ter sido feito todo esse sistema, mas Deus colocou na mente de quem para fazer tudo isso? De Moisés, certo? E quando o homem botou para fazer, botou a mão na massa para fazer, o que aconteceu? Foi perfeito? Não, não poderia ser perfeito. Por quê? Era só uma representação. Por isso que ele vai dizer assim, que quem fundou o verdadeiro tabernáculo foi o Senhor e não o homem. Não o homem. Versículo 3. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Veja, vamos avançar mais um pouquinho aqui. Essa filosofia que eu falei até agora para vocês, nós vamos voltar para o versículo depois, mas primeiro vamos entender essa ideia de novo. Existe um filósofo chamado Platão. Platão foi um filósofo do século V a.C., que ele tinha a seguinte ideia. Ele olhou para as coisas e falou o seguinte, tudo que nós vemos e sentimos e ouvimos e contemplamos
elas são apenas simbólicas. Ele vai chamar de mundo sensível. Quem teve filosofia na escola vai lembrar disso. O mundo sensível é o mundo do que a gente apalpa, das coisas que a gente conhece. E existe o mundo das ideias, Platão vai dizer. Ele vai falar o seguinte: as coisas que estão aqui na Terra, que a gente vê, que a gente toca, que a gente conhece, elas são imperfeitas. Porque as coisas perfeitas estão nos mundos o mundo da ideia. Então existe uma cadeira aqui no mundo sensível que ela é imperfeita. Mas existe uma cadeira perfeita no mundo das ideias. Claro. Aí você fala assim, poxa, talvez você aprenda isso até na escola. O cristianismo, ele é fruto da ideia de Platão, certo? O que é perfeito está em cima, está no mundo das ideias, e o que não é perfeito está na terra. 500 anos, 400 e poucos anos, 427 mais ou menos antes de Cristo, Platão falou essa ideia. Então, logo, então o autor de Hebreus, ele está se baseando no quê? Está se baseando em Platão, quando ele fala sobre o que é verdadeiro está nos céus, e enquanto que o que é imperfeito está na terra. Mas a pergunta é a seguinte: da onde o autor de Hebreus está tirando essa ideia? É de Platão? Ou é de Moisés? De Moisés. Quando Moisés escreveu o Antigo Testamento? 1500 anos antes de Cristo. Então, nós podemos dizer da seguinte forma: que o cristianismo tem influência do platonismo? Em parte. Nas partes que concordam, sim. Nas partes que divergem, não. Por quê? Porque a ideia dos dois mundos, ela não vem especificamente, talvez Platão seja o mais famoso, mas não foi só ele que falou isso. Tanto é que Platão vai dizer que a gente alcança o mundo das ideias pela nossa mente. O cristianismo não vai falar isso. A gente alcança o mundo perfeito através de Cristo. Então muda drasticamente as coisas. Por que eu falei tudo isso? Falei tudo isso pelo seguinte motivo. Nós precisamos entender que a ideia que o texto está trazendo para nós é que de fato existe um mundo perfeito. Não o mundo de Platão, não o mundo das ideias, mas o mundo de Deus. O mundo de quem Deus é. E é isso que o autor de Hebreus está querendo apontar. Ele está dizendo o quê? Jesus é o cumprimento de tudo aquilo que é em parte. Todo o sistema ritualístico, ele é em parte. Jesus não. Jesus é perfeito. Então os judeus queriam o quê? Queriam que Jesus fosse quem? Fosse se Jesus é sumo sacerdote, então que ele venha, entre no templo e ofereça dons diante de Deus, como um sumo sacerdote normal faz. Não é isso que eles queriam? Mas o autor de Hebreus vai dizer o que para nós? Versículo de número 5 ou 4. Ora, se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. O que ele está dizendo aqui no versículo 5? Ora, Jesus, ele não foi instituído para ser um sacerdote terreno, porque o sacerdote terreno, ele é o figurativo. Ele era para o homem entender o que é perfeito, o homem imperfeito entender como que se funciona as coisas perfeitas. Lembra que eu falei que existe uma grande separação entre o que é Deus santo e o que é o homem pecador? Se nós pudéssemos contemplar, se nós não tivéssemos pecado, pudéssemos contemplar a maravilha de quem Deus é, sem a interferência do pecado, nós poderíamos ver Jesus. Nós poderíamos ver o tabernáculo real de todas as coisas. Nós poderíamos ver toda a realidade dos céus. Mas, como nós somos pecadores, Deus decidiu fazer o quê? Mostrar para o homem através de figuras, de ilustrações, para que o homem pudesse crer por meio delas
uma coisa maior. Quer ver um exemplo? Ele trabalhou através de símbolos. Símbolos nos ajudam a entender coisas mais superiores do que nós podemos compreender. Você consegue enxergar com seus olhos, Jennifer, fidelidade? Não, ela enxerga talvez um ato de fidelidade, mas a fidelidade em si ela não consegue enxergar. Você consegue enxergar, Léo, uma aliança entre um homem e uma mulher? Não. Mas a gente usa o quê? Símbolos para representarem coisas que a gente não consegue ver porque elas são muito além das coisas físicas, certo? Por exemplo, quando você vê uma aliança de casamento, você está colocando um símbolo que não é a aliança em si, embora as duas coisas se chamam aliança, né? O respeito, a fidelidade, vamos colocar assim, que são colocadas e acordadas entre os dois em laços de amor, você não vê na aliança, mas você vê o quê? Uma tipificação. Olha, isso aqui representa isso. Uma coisa menor representa uma coisa maior. Então a gente trabalha com isso nas nossas vidas. Para mim entender o quanto Deus é grande, o quanto Jesus é o que pode nos levar diante de Deus, então eu vou fazer um templo grande, poderoso, com uma estrutura imensa, com lugares que mostram que o ser humano pode habitar. Aonde nós podemos habitar? Nós podemos habitar em Deus, e Deus habitar em nós. É o templo. O templo é um símbolo pequeno de quem é Jesus. Por isso que o versículo 5 vai dizer o seguinte: os quais servem de exemplar e, olha lá, lembra que eu falei da sombra? E sombra das coisas celestiais. Muito bem. Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. O que ele está dizendo? Ele está citando o Êxodo 25, 14. Êxodo 25, 14 fala que Moisés teve uma visão de Deus para que ele pudesse reproduzir aquilo que ele tinha visto nos céus. O modelo verdadeiro, e ele reproduziu o quê? Uma cópia, uma versão. Sabe aquela ideia de, já ouviu falar de, existe o celular e existe o celular Xing Ling, já ouviu? Da onde o Xing Ling tirou a ideia da sua existência? Do celular, do original, do verdadeiro. Quando eu era mais novo, eu era louco para ter um iPod. Não sei se vocês são dessa época. Tava lançando um MP4, né? O MP4 era aquele que existia um MP3 que era só música. E depois criaram o MP4 que tinha música e vídeo. Aí você, nossa, cara, eu quero ter um negócio desse. E aí um dia um cara falou assim: cara, eu tô vendendo um iPod. Só que iPod fora de padrão, assim, para uma pessoa comum, um simples mortal igual eu, ter um daquele. E aí ele pegou e me vendeu um. E aí eu comprei todo feliz, achando que era um iPod. Bem, muita simplicidade minha, achar que eu estava comprando por R$200 na época um MP4 da iPod por esse valor. Não era um tipo. E é justamente isso que ele está dizendo. Moisés viu um modelo real, perfeito, e reproduziu. Então por isso que Jesus não é o tipo de sumo sacerdote que viria no templo, porque o templo não passa de apontar para Jesus. O templo aponta para quem Jesus é. Então quando ele fala Jesus está nos céus, à destra do Pai, e eu estou dizendo que esse é o resumo dessas coisas, Jesus está lá nos representando como sumo sacerdote diante de Deus, intercedendo por nós. Eu estou dizendo que aquilo tudo que passou e que vocês cumpriram por muito tempo, acabou o tempo daquilo, porque agora aquilo que é perfeito veio tirar o que é imperfeito. Aquilo que é a coisa em si veio substituir a sombra. Aquilo que é em parte veio ser trocado pelo todo. Jesus apareceu, agora não precisa mais de nada disso. Não precisa de mais nada disso. Ok? Então, isso é muito importante. Os judeus precisavam entender, é por isso que nós, como cristãos, precisamos entender isso para entender. Quando eu leio o Antigo Testamento, se você leu no Antigo Testamento sem saber essas verdades,
Você vai chegar para mim assim e falar assim: pastor, cadê o cordeiro para a gente matar? Porque eu pequei semana passada. Pastor, cadê aquelas vestes de linho fino que você deveria usar, né? Para você, um cinturão, colocar na testa santidade ao Senhor, andar com uma bandana na igreja. Já pensou nisso? Vai parecer um cosplay, né? De Naruto, enquanto que está obedecendo a Bíblia. Antes do Naruto, né? Já existia a bandana. E aí tinha que usar aquela marca santidade ao Senhor e fazer todos os rituais. Purificar a mim mesmo para depois apresentar um. Aí eu falei assim: pastor, cadê tudo isso? Por que hoje só tem pregação, louvor e tudo mais? O que aconteceu com tudo aquilo no passado? Hebreus está explicando. Jesus já veio. Acabou tudo aquilo lá. Era só sombra. Amém? Então vamos lá. Então, entendendo essa filosofia de Platão, a gente pode entender, então, que essa filosofia, ela pode ser mais famosa em Platão, mas ela não é de Platão. Moisés já falava disso há muito tempo. Eu coloquei aqui o mito da caverna, só para ilustrar essa ideia novamente, aí para ficar bem firme na nossa mente. O mito da caverna, que foi contado por Platão, ele diz o seguinte: que existiam escravos, tá vendo escravos aqui? Que desde que existiram sempre, eles ficaram amarrados e presos de tal maneira que eles só conseguiam olhar para frente. E na frente deles tinha uma tela, vamos colocar assim, que tinha uma luz atrás de um muro que eles estavam presos. Está vendo esse muro aqui? Existia uma fogueira. Nessa fogueira ela jogava luz para trás do muro. E atrás desse muro existiam mulheres ali, pessoas que passavam com figuras. E eles enxergavam apenas o quê? Apenas as sombras. E a realidade para esses escravos que desde o seu nascimento estavam presos olhando para essa parede, sem poder olhar para a direita nem para a esquerda, nem uns para os outros, eles entendiam que a realidade total das coisas, a única coisa que existia era o quê? A projeção do que eles viam nas sombras, representando pelas imagens ali. Até que um certo dia, um escravo conseguiu fugir. E ele se soltou daquelas amarras, ele conseguiu fugir e encontrou toda essa estrutura atrás dele. E além dele ver essa estrutura, ele viu que atrás da caverna existia uma abertura que dava para a realidade, para as coisas em si. E quando ele chegou lá, os seus olhos arderam, ele viu aquilo lá como alguém que, quando você acorda de manhã, sua mãe já sai abrindo a janela, sabe? Você fica meio com a vista toda embaçada. Ele ficou com a mente meio embaçada, depois ele saiu lá e contemplou que a existência, o cavalo não era só uma sombra, o cavalo era uma coisa real. Ele viu os soldados, era uma coisa real. E que aquelas figuras não passavam de representações de uma realidade maior. Só que aí ele veio, a história termina assim, só para contar, por curiosidade mesmo. Ele voltou lá, falou para os escravos que a realidade, qual que era a estrutura por trás, o que estava acontecendo, que eles precisavam se libertar para entrar na realidade das coisas, e aí os escravos acharam que ele era maluco e mataram ele, né? Essa é a história. Para ilustrar o quê? Ilustrar que muitas vezes nós minimizamos a realidade quando não entendemos que existe um todo, que as coisas que nós vemos, sentimos e observamos aqui na Terra, muitas vezes são só sombras de uma realidade maior. Então o templo, os sacrifícios, o cordeiro pascual, as festas judaicas, os símbolos religiosos, a arca da aliança, a menorá e tudo mais, essas coisas que os judeus usam até hoje, inclusive, que o judaísmo usa como símbolos da religião deles, eles são sim símbolos, só que só sombras, que nós devemos entender como apontando para quem é Jesus, que é a realidade em si, é a coisa em si e não a figura dela. Amém? Vamos continuar. Isso aqui é só para ilustrar mesmo. Então Jesus, ele é esse que está nos céus aí, como sacerdote real, nos apresentando diante de Deus. Ele é o todo. O sacerdote e todo o sistema era só a parte. Isso nos leva a pensar o seguinte: se vocês observaram no último parte do versículo, ele diz o seguinte para nós. Ele cita Moisés, ele fala assim, ó: faze tudo conforme o modelo. Nossa, aqui não está aparecendo no telão. Faze tudo conforme o modelo que viste
o modelo que no monte te mostrei. O versículo de número 5, ok? No finalzinho, última frase. Olha só, ele está dizendo que Deus mostrou um modelo, certo? Um modelo. Muitas vezes as pessoas chegam pra gente e falam assim, pastor, por que o culto na CEPAB, ela tem esse formato? Por que é louvor, palavra, oração e pregação? E oferta e interpretação das bênçãos? Por que tem essas coisas? Por que sempre é igual, né? A gente não pode mudar um pouco as coisas, tal? A gente não pode cantar uns hinos diferentes? Por que canta sempre esses hinos dessa forma, né? Por que a palavra é pregada desse jeito e em outras igrejas a gente vê diferente muitas vezes? Por que a estrutura e a forma como a gente é tratado aqui na igreja é diferente do que é tratado? Por que existe esse modelo, essa forma de fazer? Porque existe uma forma como Deus instituiu para que fosse feito a adoração a Deus. Deus instituiu uma forma e essa forma não pode ser tirada. Então, antigamente existia essa estrutura que eu falei para vocês. No Novo Testamento existe uma nova estrutura de culto. A estrutura de culto, ela não pode ser mudada. E aí nós vemos hoje em dia algumas igrejas mexendo e mesclando coisas do judaísmo e inserindo dentro do culto cristão. Veja, quando Deus falou assim, Moisés, faze conforme o modelo, Moisés tinha liberdade de fazer segundo a sua criatividade? Não, era segundo o modelo. Se você fosse um artesão, vamos colocar assim, vamos colocar uma coisa mais fácil para a gente entender. Se você vai no cabeleireiro, você leva foto de um cabelo que você quer fazer na sua cabeça. Aí você vai lá e fala, eu quero fazer desse jeito, o cabeleireiro vai lá e faz de outro jeito. O que você ia achar? Você vai falar, você está de brincadeira comigo, né? Não, é porque é minha criatividade. Eu não vou pagar. No mínimo você não ia pagar, se não desse uns tapas nele, né? Por quê? Conforme o modelo. É isso que se espera. É isso que eu estou procurando. É isso que eu desejo. Então, hoje nós temos visto algumas coisas que nós precisamos evitar, segundo a Escritura, que é justamente mesclar o quê? Coisas que Deus não pediu com coisas que Deus pediu. Nós temos visto hoje mesclar o judaísmo com o cristianismo nos cultos. Nós temos visto hoje entrada triunfal da Arca da Aliança no meio do culto. Pergunta, o que é a Arca da Aliança para nós hoje? Se hoje, por exemplo, todo mundo é fascinado por Arca da Aliança. Se hoje, por exemplo, a arqueologia achasse a Arca da Aliança, ia mudar alguma coisa? Nada. Ia ser irrelevante. Nossa, agora nós vamos ser abençoados por Deus, vamos trazer a Arca da Aliança para cá, igual aconteceu na época de Davi, que quando trouxe a Arca da Aliança para Israel, começou a prosperar. Não. A Arca da Aliança não significa nada. E o kippah dos judeus, aqui na cabeça? A veste sacerdotal, tem alguma coisa a ver? Não tem nada a ver. Não só não tem nada a ver, aqui nós temos uma coisa bem moderna para a gente pensar hoje em dia. Nós temos hoje no Brasil um templo de Salomão. Você já pensou nisso? Você não sabia? Tem no Brás. E é lindo, inclusive. Muito lindo. Aqui a imagem dele verdadeira, tá? Isso aqui é ele mesmo, lá no Brás. Muito lindo. Uma estrutura incrível. Mas aquilo é paganismo. Puro paganismo. Se a Igreja Universal do Reino de Deus houvesse entendido esse texto corretamente, ela deveria abominar, colocar estrutura, inclusive lá tem sumo sacerdote. Quando você coloca coisas que apontavam para Cristo, você coloca junto com Cristo, você imagina, o que você está querendo dizer na prática? Que o sacrifício de Jesus, a cruz do Calvário, a ressurreição, a intercessão dele como sumo sacerdote não valeu de nada. Foi insuficiente. É o que o autor de Hebreus está falando. Vocês precisam largar essas coisas. Você tem que abandonar isso, porque isso aí era só para mostrar a Cristo. Agora que Cristo se revelou, não pode mais ter isso.
Porque é uma afronta você chegar e oferecer um cordeiro diante de Deus, enquanto que Cristo é o cordeiro que pode agradar a Deus. Que desde o início não eram os cordeirinhos sem mancha que agradavam o homem diante de Deus. Era a representação de que Cristo viria um dia e morreria. Era o ato simbólico de que apontava para Cristo que iria morrer na cruz. Agora, se você chega diante de Deus e fala assim, ó, Deus está falando assim, ó, Jesus é o único que pode ligar você, pecador, a mim, santo. E de repente você chega assim, ó, eu acredito em Jesus, mas por precaução eu vou usar o cordeiro aqui, vou matar ele, vou oferecer, ou então eu vou pedir para o sacerdote interceder por mim, ou então eu vou na estrutura do templo de Salomão, ou então eu vou orar com as mãos em cima da arca da aliança para ser abençoado, ou então eu vou pegar a água do Jordão e vou trazer para cá para ungir, vou pegar o óleo de Israel e vou usar na minha cabeça. Isso são misticismos pagãos, inclusive, vamos colocar assim. Pagãos por quê? Porque o judaísmo se tornou pagão. Se tornou pagão a partir do momento que Cristo veio e é a imagem exata das coisas. Nós não precisamos mais da sombra, nós temos a coisa em si. Então, jamais devemos aceitar essas coisas dentro da igreja. Entendeu? A reforma protestante, um homem chamado Eurico Zwinglio, você pode colocar o nome do seu filho se você quiser desse jeito aí, ó, um belo nome, Eurico Zwinglio. Ele foi um reformador suíço, junto com João Calvino e Lutero, os principais reformadores, que ele chegou na igreja, ele era da igreja católica também, era um monge, ele chegou lá e tirou tudo que tinha. As nossas igrejas hoje não tem nenhum santo, não tem nenhuma, nada, é justamente grande parte por causa de Zwinglio. Se você for na igreja luterana, ainda você vai ver a diferença do sacerdote, do pastor luterano e do pastor do padre, você quase não vê a diferença. Na roupa, lógico, na linguagem, nos conceitos é completamente diferente, porque são inimigos, inclusive, né? Mas se você vai numa igreja de origem mais reformada, no sentido mais calvinista, mais de João Calvino, mais de Zwinglio principalmente, não tem nada, símbolo nenhum, ele tirou tudo. Por quê? Com esse princípio. Nós não precisamos de mais imagem nenhuma, nós temos o todo, nós temos Cristo. Essa é a ideia. Então, cristãos judaizantes é uma abominação, é dizer que o sacrifício de Jesus não foi suficiente, e o que Jesus fez foi em vão, que todo aquilo lá, que Jesus talvez seja a parte, e talvez a coisa em si seja o todo, ou melhor, as representações sejam o todo. Então, é uma afronta contra Deus. Amém? Continuemos então na outra parte do texto. Novamente aí grifei só o que é importante. Brincadeira, eu só grifei as partes que, para a gente dar uma ênfase aqui. Versículo 6. Mas agora, olha só, mas, conjunção adversativa, agora alcançou ele quem? Jesus. Ministério tanto mais excelente. Então, em relação a todo o sistema antigo, Jesus é mais excelente, mais mais superior, é redundante, né? É superior, é maior, mais excelente, quanto é mediador. O que é mediador? Alguém que liga uma coisa a outra, certo? Então imagine que a Jennifer não está falando com a Carla, mas de repente ela quer que alguém mande um recado para a Carla, que ela fala: ô Léo, você pode dar um recado para a Carla? Aí o Léo sai, ouve o que a Jennifer falou e fala para a Carla. O que ele fez? Ele foi o mediador, ok? O mediador é justamente isso, mediador de um melhor concerto. Concerto é aliança. Olha que coisa interessante. É justamente o tema do nosso estudo hoje. Jesus é o mais excelente e é um mediador muito melhor, uma melhor aliança, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Qual que é o conceito aqui por detrás disso daí? Primeiro, mostrar que Jesus cumpriu tudo
e que ele era o todo e que ele é mais excelente. Essa é uma coisa que a gente precisa entender. Jesus é mais excelente do que tudo. Segunda coisa, ele é mediador. Mediador, meus irmãos. Antigamente, olha esse processo, como eu já coloquei aqui e vou tentar dizer de novo. O processo era, eu nunca tinha um relacionamento direto com Deus. E na verdade nós nunca vamos ter. Por quê? Porque a mediação que existia antes, eu vou explicar essas coisas devagar. O relacionamento que nós tínhamos antes, na primeira aliança, era o seguinte: o mediador entre você e Deus era a sua obediência. Certo? Se você era obediente, você podia estar com Deus. O problema é que aconteceu o quê? Adão e Eva tinham acesso direto a Deus, certo? Sem mediador. A obediência garantia isso para eles. Depois que o pecado entrou, acabou, não tem mais. Então, agora tem que ter o quê? Um sistema para que o homem pudesse ter acesso a Deus. Aí vem os templos, o sacerdote e tudo mais. Beleza. Então, a antiga aliança era baseada na obediência. Se você obedeceu, beleza. Só que depois que entrou o pecado, mesmo se obedecer, você tem que obedecer agora às leis. Então as leis se tornaram o mediador. Como que eu cumpro a lei? Não é só não matar, não roubar. Eu tenho que oferecer um cordeiro, eu tenho que fazer aquilo tudo. E assim eu vou, de certa forma, ser representado pelo sumo sacerdote diante de Deus. Legal. Só que agora, Jesus é esse mediador. Agora, aquilo que o homem não podia acessar de jeito nenhum, que era Deus, o céu, o que é real, verdadeiro, agora Jesus se fez essa ponte. Jesus agora liga o homem pecador com Deus santo. Jesus é aquele que vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus faz essa ligação do homem pecador com Deus santo. Quando Jesus faz isso, ele está sendo o quê? Aquele que nos leva diante de Deus. Por quê? Se a obediência era o antigo concerto, agora é por meio de Cristo nós temos, é o novo concerto. O antigo concerto tinha que ser obediente. O segundo concerto, ele não é, vamos dizer assim, simplesmente superior. Ele é superior, mas ele não é simplesmente superior. O antigo não é ruim. O problema é o seguinte, que só por ele não dá. Essa é a questão. Só por ele não dá. É tipo assim, é mais ou menos o seguinte: nós não podemos dizer que a lei é ruim. A Bíblia não fala que a lei é ruim. A lei era um tipo de intermediador. Agora é o seguinte: imagina que eu vou lá e compro um Ray-Ban. Todo mundo sabe o que é Ray-Ban? Eu vou lá e dou para um cego. Adiantou alguma coisa? É o melhor óculos, é o mais bonito. Eu falo assim: ó, eu tô com o melhor óculos para você aqui, ó. Eu dou pro cego. Aí eu falo assim: nossa, realmente essa lente é top. Adiantou alguma coisa? É justamente isso. A lei, ela era boa, ela é boa, mas o problema é o seguinte: o homem não é. O problema, o defeito não está na lei. O defeito não está na velha aliança. O defeito está naqueles que não conseguiram obedecer como requisito para chegar a... Então a primeira lei, a primeira concerto, a primeira aliança, ela mostrou o quê? A ineficácia do homem. A ineficácia do homem conseguir chegar-se a Deus. Quando Deus colocou a lei que é boa, o homem caiu, pecou, só mostrou que é ruim, só mostrou que é cego e ele não consegue cumprir. E aí precisou fazer o quê? Deus teve que enviar Jesus, para quê? Para Jesus cumprir em obediência aquilo que eu e você não fomos obedientes. Aonde você falhou, Jesus não errou. Na verdade, tudo nós erramos, e em nada ele errou. Então, quando nós confiamos em Jesus, o que acontece? Nós somos não só capacitados agora para enxergar, como agora nós podemos entender o valor da lei. Agora podemos entender o valor do que apareceu. Não é obedecendo às leis que eu chego diante de Deus. É isso que o judaísmo pregava. Ó, faça tudo que a lei diz, e com a sua obediência você vai chegar diante de Deus. Jesus fala assim: não, vocês não vão conseguir.
confie em mim, que eu obedeci a lei perfeitamente, e por meio de mim, eu te carrego nas costas até Deus. Você não consegue andar? Tá manco? Você não tem as duas pernas? Beleza, eu te carrego. E aí você chega até Deus. Então Jesus faz isso. O novo concerto é justamente Deus capacitar-nos para estarmos com Deus. Como? Por meio da graça. A graça é um momento que não depende mais da minha obediência. Depende da minha consciência de que eu sou pecador e de que Jesus, Ele é o meu Salvador. Entendeu? Essa é a questão. Não é ter obediência. Quando me tornar cristão eu vou deixar de pecar. Não vai. Se você achar que você só vai para o céu se você parar de pecar, você está na velha aliança ainda. A nova aliança é Cristo, é a graça. Você não merece. Você não fez para merecer. Você só errou. Só que Jesus acertou. Confia nele, se arrepende dos seus pecados e ele te leva para Deus. Então achar assim, até o dia que eu morrer eu vou ser tão perfeito que eu não vou ter mais pecado e assim eu vou chegar a Deus, você vai falir, você vai morrer. Por isso que Jesus vem, e a característica da nova aliança, ela é uma característica totalmente diferente. A velha aliança é você pecou, morreu. Você pecou, você transgrediu, está condenado. Você errou, está afastado. Você desobedeceu, está aniquilado, está longe, está expulso. Mas qual que é a característica da nova e suprema aliança que Jesus é o mediador? Qual que é? Vamos continuar lendo o texto. Porque se aquele que primeiro fora irrepreensível nunca teria buscado lugar para o segundo. Aqui está falando da lei. Nós vamos aprender isso daqui a pouco. Vamos pular rapidinho o versículo 7, vamos para o 8. Porque repreendendo-os lhes disse: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, aliança, não segundo o concerto que fiz com seus pais. Ele está citando o que aqui, gente? Ele está citando Jeremias no capítulo, só deixa eu achar aqui, que eu não lembro de cor. Não estou achando. Jeremias 31, 34, do 31 ao 34. Ele está citando literalmente o que Jeremias citou lá no passado, lá no Antigo Testamento. Ele está dizendo o seguinte: olha, veja só, se o primeiro concerto, a primeira lei, era perfeita e suficiente para te levar a Deus, então a pergunta é, por que Deus prometeu que viria um segundo? Não é? Imagina o seguinte, a Carla é médica, aí vocês estão doentes, aí a Carla vai lá e diz o seguinte: Jennifer, eu vou fazer uma cirurgia em você, perfeita, tá? Cirurgia perfeita. Só que depois de eu terminar essa cirurgia, depois de um tempo eu vou fazer outra, tá? Aí você vai olhar para ela assim: como é que a primeira é perfeita, você tem que fazer a segunda? Se a primeira é perfeita, não precisa da segunda, não é? É isso que ele está usando, esse é o argumento dele. Gente, olha só o que Jeremias falou. Vamos ler de novo o que Jeremias falou? Porque repreendendo, versículo 8, repreendendo-os lhes disse: eis que virão os dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá, ou seja, o povo dele, estabelecerei um novo concerto, não segundo o que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram, o que aconteceu com eles? Aquele povo, quem são os pais? Quem são os pais? Aqui, nesse texto. Alguém sabe me dizer? Quem são esses que ele fez o concerto, o primeiro concerto com os pais? Quem ele está falando? O povo judeu, lá quando Moisés libertou eles do Egito, lembra disso? Eu vou levar vocês, vou livrar vocês, vou fazer um concerto com vocês. O concerto foi o quê? Os mandamentos que Moisés instituiu no deserto. Ele está falando, não segundo esse. Por quê? Porque eles não permaneceram,
Não permaneceu. Está em amarelo aqui, ó. Não permaneceram. O problema da primeira aliança é a desobediência. O problema foi o homem, não foi Deus. Deus não errou no primeiro concerto. O problema é o seguinte: por que teve que fazer a segunda cirurgia? Então, que a Carla fez? Porque a Jennifer, depois que ela teve a cirurgia, ela não seguiu os protocolos pós-cirúrgicos. Então, teve que fazer de novo uma cirurgia melhor para ela poder ser curada, voltar à saúde. Entenderam? Então o problema do primeiro concerto não foi o concerto, foi o homem que não permaneceu fiel. Igual eu e você somos prova disso. Nós não permanecemos na lei de Deus. A gente quebra, a gente mente, a gente tem pensamentos impuros, a gente olha o que a gente cobiça, a gente faz uma série de coisas. Isso é a prova de que a primeira lei, para nós, ela funciona, ela é boa, mas não funciona para nós que somos ruins. Então Deus fez o quê? Mediante a graça, porque vocês não conseguem fazer, então eu vou fazer e vou dar um mérito para vocês. Por meio do quê? Vocês recebem isso por meio da fé. Ok? Naquele meu concerto, eu para eles não atentarei, diz o Senhor. Olha só que coisa interessante. O versículo de número 10 diz para nós o seguinte, continuando, acabei de ler o 9, o 10 diz: porque este é o concerto que, vamos ver as características desse novo concerto. Porque este é o concerto que, depois daqueles dias, ele está citando ainda Jeremias, farei com a casa de Israel. Qual é o concerto? Diz o Senhor: porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. Qual o problema da primeira então? A primeira é que a lei foi exposta para o Léo, para Jennifer, para o Caleb, para a humanidade, só que ela era cega. Entendeu? O problema da humanidade é que Deus trouxe a lei, mas o ser humano falhou. Então, ele fala o quê? Porei as minhas leis não para você tentar cumprir elas agora, mas agora eu vou colocar elas em você. Deixa de estar fora para agora estar dentro. Então o que Jesus está fazendo nessa nova aliança? A nova aliança, ela nos aperfeiçoa. Ela muda, ela não coloca uma situação externa, uma exigência externa de Deus para o homem pecador e fala assim, tenta aí. Ela fala o quê? Vou colocar a lei dentro do seu coração, te capacitar para que a lei que está dentro corresponda com a que está fora. Então ela tem que fazer o quê? O que esse novo concerto de Jeremias está dizendo? Eu preciso primeiro transformar o coração do ser humano, a mente do ser humano, para ele poder obedecer. Entendeu? A segunda aliança, a suprema aliança, ela parte de dentro para fora. É Jesus mudando a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de sentir. É Jesus nos orientando de dentro para fora. Não é assim, Jennifer, seja uma professora de escolinha. Ela fala assim, não, eu odeio criança, né? Não tenho paciência. Deus fala assim, não, vou capacitar ela, vou colocar o desejo no coração dela. Aí a Jennifer vai falar assim, eu quero cuidar de criança. Entendeu? Então a lei ela trabalha de dentro para fora. Quando nós confessamos a Cristo, nos arrependemos do nosso pecado, nós confessamos que nós erramos, que nós falhamos, e que aquilo que nós fazemos é ruim, é mal, e nós temos que nos afastar disso. Isso é o quê? É o Espírito Santo nos convencendo do pecado, da justiça e Ele marcando nossos corações com a verdade. E agora eu falo assim, aquele mal que eu não quero, esse eu faço. Ou seja, o pecado continua dentro de mim, eu continuo tensionado a pecar, porém eu não aceito mais. Entendeu?
Então essa ideia, por exemplo, vamos aplicar essa mensagem desse tipo, por exemplo. Só vou ficar na igreja quando eu começar a ser santo. Você nunca vai vir. Só vou começar a ser da igreja e permanecer na igreja quando eu estiver sendo uma pessoa melhor. Você nunca vai vir. Eu vou ser cristão quando eu superar isso, isso e aquilo. Você nunca vai vir. Porque é o contrário. Primeiro você vem, Cristo te muda por dentro, para depois você querer mudar. Entende? Então isso é uma coisa importante. Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos por meio de Cristo que nos muda de dentro para fora. Então a primeira característica da lei, da nova aliança, desculpa, falei da lei, mas da nova aliança, é que ela nos muda de dentro para fora. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. 11. E não ensinará cada um ao seu próximo. Veja, o entendimento entra dentro de nós. Nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Veja, ele está falando sobre a casa de Deus, não está falando para ímpio. Ah, pastor, então nós não precisamos mais pregar, porque eles vão saber todas as coisas? Não, está falando de quem já confessou e já está vivendo sobre a legislação dessa nova aliança. Ok? Então é para mim e para você que já confessamos a Jesus. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades. Olha só a característica da nova lei também. Eu falo lei toda hora, mas é aliança. Da nova aliança, misericórdia. A primeira era o quê? Você quebrou, morte. Você transgrediu a lei, afastado. Você culpado. Agora não. A nova aliança, mesmo que pecarmos, existe misericórdia. Misericórdia por quê? Por causa de Cristo, que intermedia entre nós e Deus. Então na hora de Deus, vamos pensar assim, jogar um raio na gente, ele olha para Cristo e fala assim, não, pessoa boa. É por causa de Cristo, senão já teríamos sido fulminados. Então quando você pega, você fala assim, agora eu vou morrer. Agora vai vir e cair um meteoro na minha cabeça. Agora. Aí Deus fala assim, não, misericórdia, porque Jesus já pagou o preço. Misericórdia, porque eu vejo Jesus na sua vida. Então quando ele vê a irrepreensibilidade de Jesus que era um irrepreensível, perfeito, que cumpriu tudo, como mediador nosso, então está tudo ok. Basta a gente nos arrependermos e continuarmos confiando em Jesus Cristo. Agora, se nós não temos a Cristo, não importa, você pode pegar carneirinho, pode pegar bode, vaca, boi, oferecer tudo de uma vez, fazer um templo de Salomão aqui no Valparaíso, não vai adiantar nada. No dia da ira de Deus, não vai ser só uma pedra que vai cair na sua cabeça, não. Vai ser a ira do Cordeiro. Aí sim, aí o negócio é mais profundo. Serei misericordioso para com as suas iniquidades. Olha só, onde já se viu no Velho Testamento o Deus falar isso aqui, serei misericordioso com as suas iniquidades. É maluquice pensar isso. Se você, para os judeus seria realmente, quando eles olharam para esse texto, falaram assim, nossa, Jeremias está falando isso. Isso é graça. Como é que um Deus santo, que odeia o pecado, amaldiçoa o pecador, porque o pecado é mau, na sua absoluteza, e então de repente ele olha e fala assim, vou ter paciência com ele, vou ter amor por ele, vou ter misericórdia por ele. É porque existe um sumo sacerdote, mediador da nova aliança, que está intercedendo por nós diante de Deus nos céus. E é por isso que a gente não é fulminado, pelo contrário, a gente é amado. E o texto vai dizer assim, e seus pecados e as suas prevaricações não me lembrarei mais. Não me lembrarei mais aqui não é amnésia, não me lembrarei mais aqui é não levar em conta. Ok? Dizendo, no novo concerto envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto estar de acabar. Então ele está falando sobre justamente isso, queridos, para finalizar aqui, pensando como um judeu que está lendo essa carta aqui de Deus. Está falando o quê? Tudo aquilo passou. Tudo aquilo apontou para Cristo. Quando Cristo veio, acabou, finalizou. Um novo concerto veio, que tem características diferentes das outras. Ele veio para capacitar o homem para poder obedecer. E não obedecer para chegar diante de Deus.
Primeiro Jesus nos coloca diante de Deus para depois nós obedecermos. Enquanto que a antiga aliança colocava a gente diante da lei de Deus para ver se a gente ia conseguir chegar diante de Deus. E nunca conseguia, e nunca vai conseguir. Então esse novo concerto tem as características de, primeiro, transformação, restauração e misericórdia e amor. Esse é o novo concerto. Então ele vai dizer o seguinte no versículo 13 para finalizar. Dizendo o novo concerto, envelheceu o primeiro. Acabou. Chegou o fim dele, ele envelheceu, morreu. Chegou agora o segundo, que está... Se chegou o segundo é porque acabou o primeiro. Então agora é uma nova questão, uma nova forma de ver. Então olha essa pergunta. A pergunta diz: se a lei era perfeita, por que então Deus prometeu um outro concerto melhor? Porque não era perfeito. Nós não éramos perfeitos. Precisávamos ser aperfeiçoados. Então, em suma, no geral, o capítulo 8 inteiro é para dizer só isso. A antiga aliança, ela era tipo um Fusca com o símbolo da Ferrari. Entendeu? É tipo isso. Anda, é um carro, mas está pintado de vermelho e está com um símbolo que não é dele. Ou seja, é só apontando para o que é. Enquanto que a nova aliança é a coisa em si, a verdade. É a Ferrari, né? É o que é bom de verdade. Então essa nova aliança ela é melhor, ela é mais suficiente. É aqui eu e você devemos andar, não mais como judaizantes, mas como cristãos que têm Jesus como seu mediador de uma suprema e superior aliança. Amém? Vamos aplicar rapidinho, porque eu demorei bastante. Vou só ler aqui, vocês podem acompanhar aí no telão. Primeira coisa que nós aplicamos aqui e entendemos: Jesus é a coisa em si, a lei é apenas a sombra. A lei não é ruim, mas ela não é suficiente para nos levar a Deus. Por isso que Jesus fez esse novo concerto. Segundo, Jesus está no céu, diante do trono, a interceder por nós. Ele é o sumo sacerdote de verdade. Então nós temos Deus no céu, Jesus no céu, nos representando. Não temos o que temer, porque Deus nos vê sempre através dele. Por isso a misericórdia e a graça. 3. As coisas da lei eram setas para Cristo e não nos servem mais para hoje. Então, a lei não aperfeiçoa ninguém. Ok? A lei nos serviu, como o apóstolo Paulo vai dizer, nos serviu de aio, nos serviu de condutor até Cristo. Por quê? Porque pela lei você conhece que você é pecador. Então, quando você vê a lei, você vê que você não merece, que você não consegue. Então, ela te leva até Cristo. Por quê? Porque Cristo conseguiu. Porque Cristo é Deus. Porque Cristo é o nosso mediador. Ok? Quarto, o cristianismo judaizante nega a eficácia do sacrifício de Jesus. Esse cristianismo meio que sincrético, vamos colocar assim, que mistura coisas do judaísmo com o cristianismo. Isso é sincrético, isso é negar a eficácia do sacrifício de Jesus. O cristianismo judaizante nega Jesus como o suprassumo de tudo. Ele combina utensílios querendo adicionar ferramentas para chegar a Deus. Então não basta você crer em Cristo para você estar bem com Deus. Você precisa comprar o óleo ungido de Israel. Você precisa mergulhar na água do Jordão. Você precisa comprar a Arca da Aliança para colocar na sua casa, que ela vai te prosperar. Você precisa, entendeu? Então, não. Jesus é o suprassumo de tudo. Você tem Cristo, você tem tudo. Não precisa de mais nada. Outro, Jesus é o nosso mediador e salvador. É Ele que nos liga a Deus. Sem Ele, não existe outro caminho. Sem Jesus, não há como agradar e se relacionar com Deus. Todas as nossas orações é por meio de Jesus. Nós temos acesso a Deus agora? Sim. Por quê?
Porque Jesus está a interceder por nós. E quando nós oramos a Jesus, por isso que nós não temos outro intermediário, não tem Nossa Senhora que intercede por nós, não tem o santo, nem sei os outros santos que tem aí, Santo Pedro, Santo André, Santo Paulo, não, nenhum deles é intermediador entre nós e Deus, só Jesus, que é homem, 100% Deus, mediador de uma nova aliança. Por isso não há como agradar a Deus de outra forma. A nova aliança da graça foi prevista pelos profetas antes de Cristo. Então isso é algo interessantíssimo para comprovar que Jesus, o cristianismo não é uma nova religião. Ok? O cristianismo é desde o Éden. Desde que Deus falou o seguinte: eis que o fruto da mulher pisará a cabeça da serpente. Está falando de quem? Em Gênesis 3,15. Jesus. O cristianismo já estava ali. O problema é que até então, até Jesus vir, eram só as figuras, até que Jesus viesse no ápice dos tempos, na plenitude dos tempos, e se manifestasse como uma coisa em si, não mais pelas sombras. A aliança da graça superou o fracasso do homem diante da lei. A aliança da graça nos transforma por meio de Cristo. A característica da nova aliança é a misericórdia e o perdão. E por último, a característica da antiga aliança é a morte e condenação. Por isso, vamos ficar com a nova aliança. Amém? Vamos orar no nome de Jesus, que essa palavra possa te levar a compreender mais esse aspecto tão importante e fundamental para a nossa fé. Baixe sua cabeça, vamos orar. Obrigado, meu Senhor, por esse momento de aprendizagem. Obrigado por falar conosco através dessa mensagem. Te louvamos pela tua revelação. Louvamos porque podemos chegar diante de ti nessa oração por meio de Cristo Jesus, que intercede por nós, e não precisamos mais de outros intermediadores falhos, não precisamos mais de sistema de leis que nos mostram nossa fragilidade, mas nós temos agora Cristo, que nos levanta e nos coloca na posição de filhos e de amados pelo Pai. Nós precisamos melhorar muito, precisamos nos arrepender dos nossos pecados sempre, mudar de conduta sempre, mas tudo isso porque o Senhor nos transforma por dentro e coloca a tua lei no nosso coração e na nossa mente, para assim caminharmos nos caminhos e nos passos que o Senhor deixou para nós nessa terra, no nome de Jesus. Nos abençoa e nos ensina cada vez mais para glorificarmos a Ti com a pureza, com a verdade, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.